Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal, o canal do Explica aí, ao nosso EXP Resolve. Com esse que vos falo, eu sou o Gil Vieira. Eu estou aqui para responder essa questão de ciências humanas, de geografia, com você, beleza? Do Enem de 2022, a prova de segunda aplicação, a prova PPL, essa questão que eu vou responder com você agora, tranquilo? Gil, para responder essa questão, é necessário que eu tenha conhecimento de quê? É necessário que você tenha conhecimento de política econômica, certo? De política econômica. E aqui trata bastante de atualidade, tá bom? Isso aqui é política econômica, ó. A questão exige esse conhecimento. Que competência? Competência 2 das ciências humanas, tá? Competência 2 das ciências humanas, as transformações no espaço geográfico. Com esse assunto aqui, você, tá, consegue, obviamente, ter as condições de responder essa questão. Nós temos dois textos aqui, texto 1 e o texto 2, e os dois textos, eles tratam do Bacen, tá? Os dois textos tratam do Bacen. E o que é o Bacen? Bacen é o Banco Central, beleza? É o Banco Central, o Bacen, esse acrônimo, né, que eu acabei de apresentar. Vou fazer a leitura do primeiro texto, do segundo texto, para a gente buscar responder a questão, tá bom? Em suma, todos os elementos apresentados, estou fazendo a leitura do texto 1, ok? Em suma, todos os elementos apresentados levam a encarar um Banco Central independente como um arranjo capaz de isolar a política monetária da política. O Banco Central é posto como uma entidade apolítica com o alvo único de manutenção, com o objetivo, manutenção da estabilidade de preços, dado que possui maior aversão à inflação que a média da sociedade. A delegação da responsabilidade da formulação da política monetária a um Banco Central independente significa que o governo, um Banco Central independente, cadê? Isso, Banco Central independente, significa que o governo abre mão de um conjunto de instrumentos sob o qual a estabilidade de preços poderia ser sacrificada em detrimento de outros alvos, tá? Godin, prós e contras da autonomia do Banco Central, tá bom? O primeiro texto está falando acerca do que é o Banco Central e da sua importância na manutenção da estabilização de preços e no controle de quem? E no controle da inflação. É isso que o texto trata. E o texto 1 trata do Banco Central como sendo uma entidade política, mas tem que ser apolítica, tá? Desenvolve uma política monetária, mas não pode sofrer interferência política. Tem que ser técnico, tem que ser uma autarquia técnica para, obviamente, fazer justamente esse controle cambial, esse controle inflacionário, a fim de, obviamente, manter o país em estabilidade econômica. Beleza? Então é um texto que trata do papel do Banco Central, da importância do Banco Central, certo? O texto 1. O texto 2 traz o seguinte: surgiu um grande debate nos últimos dias por conta da votação sobre a autonomia do Banco Central. O Bacen, ele nasce em 1964. A criação do Bacen, tá? Ele nasce através de lei em 1964. É o ano de criação, é o surgimento do Bacen, tá? Então ele surgiu aqui em 64 através de projeto de lei. Beleza? Mas o Bacen, ele conquista a autonomia através de lei complementar em 2021. A autonomia do Bacen foi conferida no ano 2021, tá certo? Então foi criado em 64, mas passou a ser autônomo em 2021, porque o Bacen sofria interferência política. Tá? O executivo, o presidente da República, ele acabava interferindo nas decisões do Bacen, tá? Que tem como objetivo justamente buscar essa estabilidade monetária, essa estabilidade de preço, fazer esse controle inflacionário, certo? Bom, é isso. Então surgiu um grande debate nos últimos dias, estou fazendo a leitura do texto 2, por conta da votação sobre a autonomia do Banco Central. Essa autonomia já vem sendo pensada, aqui é um texto de 2021, tá? Há algum tempo, mas agora foi votada. A ideia central, segundo os defensores, segundo aqueles que defendem a autonomia, é blindar o Bacen de ser capturado por interesses governamentais.
O Bacen não pode sofrer interferência do governo, do poder executivo. Tá? Então é blindar o Bacen para que ele seja tecnicamente capaz de conduzir a política econômica do país, certo? A política monetária do país, melhor dizendo, política monetária, sem que haja essa interferência governamental. E aí continua. Além disso, para aqueles que defendem, para os defensores, essa autonomia é fundamental para melhorar o investimento externo e a percepção do que é feito dentro do Brasil, pois pode ajudar a controlar a inflação. O papel do Banco Central no controle inflacionário pode, obviamente, com a inflação sob controle, tá, fazer o país se tornar um país atrativo a investimentos externos, certo? Agora, entretanto, porém, todavia, esse argumento pode ser questionável. Tá? Então, entretanto, esse argumento é defendido pelos defensores, tá, do Banco Central Autônomo, pode ser questionável, já que, independentemente de o Bacen ter uma atuação mais ou menos conservadora, independente se a atuação do Bacen é mais ou menos ortodoxa, conservadora, não significa necessariamente que não prejudicará, não significa que não prejudicará os trabalhadores. As políticas de emprego e renda e de crédito mais acessível. Isso ocorre, pois o que é bom para o mercado financeiro, aquilo que é bom para o mercado financeiro, não necessariamente é bom para o restante da população. Beleza? O que é que ele trata aqui? Ele traz, por exemplo, ele trata da taxa Selic. É o Banco Central quem estabelece a taxa Selic. E o que é a taxa Selic, Gil? A taxa básica de juros. A taxa que orienta todas as taxas de juros cobradas no mercado. Taxa básica de juros é justamente a taxa Selic. É o Bacen quem estabelece a taxa básica de juros. E, obviamente, a depender do quão elevada esteja essa taxa básica, você vai comprometer o crédito. Você compromete o acesso ao crédito. Ou seja, adquirir crédito se torna mais caro, porque os juros estão elevados. Certo? E se o crédito está mais caro, você retrai o consumo, tá? É uma estratégia de segurar a inflação. Então, uma das estratégias de segurar a inflação é elevar a taxa básica de juros para restringir o consumo, certo? Mas, obviamente, à medida que a taxa básica de juros está elevada, você pode ter, para alguns segmentos, como os bancos, para o mercado financeiro, isso pode significar lucro. A alta taxa de juros significa lucro por parte de agentes financeiros, mas compromete muito, tá, o acesso a serviços, o acesso a bens, a mercadorias por parte dessa população. Por isso que ele trata isso aqui, né? Entretanto, esse argumento defendido de um Banco Central autônomo pode estar privilegiando o mercado, o mercado financeiro, e não, obviamente, atendendo os interesses da população, que é ter acesso a mercadorias e a serviços. Beleza? É isso. Então são dois textos que, de alguma forma, eles se contradizem, né? O primeiro texto, ele trata que o Banco Central deve ser apolítico, não deve sofrer interferência governamental. O texto 2, ele fala, tá, da votação, né, que deu ao Banco Central a condição de ser autônomo em 2021, mas diz que isso pode ser questionável, uma vez que o Banco Central autônomo pode atender os interesses do mercado financeiro, mas não atender os interesses do restante da população. Beleza? Bom, os textos, agora eu estou aqui no comando, os textos, mesmo apresentando distintos pontos de vista, se fundamentam na seguinte característica de um Banco Central autônomo, independente. Tá? Qual característica do Banco Central autônomo independente? Fonte de recursos? Fonte de recurso, o Banco Central é uma fonte de recurso? Não, o Banco Central não é uma fonte de recurso. O Banco Central, tá, é uma autarquia que tem como objetivo, por exemplo, emitir papel moeda, tem como objetivo estabelecer a taxa básica de juros, fazer controle inflacionário. Esse é o papel do Banco Central. Beleza? Objetivo das decisões o Banco Central, tá, toma decisão. Tem tomar a decisão necessária para fazer sua política monetária, conduzir o país a uma estabilidade. Beleza? Então,
uma característica, né, de um Banco Central autônomo é o objetivo das suas decisões. E esses objetivos não podem estar sofrendo interferência governamental. Os interesses governamentais, eles não podem pesar sobre as decisões tomadas pelo Banco Central. Por isso, descentralizar, por isso tirar o Banco Central da influência governamental, isso com aprovação no ano 2021, portanto, o gabarito é a letra B, beleza? Letra C tem origem dos mandatos. Letra D, legitimidade das ações, não tem nada a ver. Letra E, composição dos cargos. Beleza? Fechou? É isso. Então o gabarito, tá? É a letra B. O Banco Central objetiva tomar decisões, e as decisões são decisões que devem ser técnicas, sem nenhum tipo de ingerência política, obviamente. Foi para isso que o Banco Central conquistou sua autonomia. Entretanto, essa autonomia pode, de alguma forma, prejudicar a maior parte da população ao beneficiar o mercado financeiro. Beleza? Fechou? Tranquilo? É isso. Respondemos a questão do Enem 2022. Se você gostou dessa resolução, deixa seu like, tá? Comenta e a gente tá aqui para responder outras questões em breve. Valeu mesmo? Um forte abraço. Valeu.